vai fazer a revisão do conceito de força, e a gente entende que força é uma relação entre a massa e a aceleração, ou seja, a força é um produto da massa vezes a aceleração. E sempre que a gente descrever sobre uma força, a nossa ideia da força é deslocar algum objeto, por exemplo. Então, levar esse objeto do ponto A para o ponto B, por exemplo. Então, a ideia da força é criar uma aceleração, e essa aceleração ela cria um movimento. Então, a ideia, né, de você deslocar, por exemplo, algum objeto de um ponto A para um ponto B se refere à aplicação de uma força. Tá? E um outro ponto importante é que essa aceleração ela vai ser inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior, né, for a massa, menor será essa aceleração. E vice-versa, quanto menor for essa massa, maior será essa aceleração, porque é uma relação que é inversamente proporcional. E esse exemplo, né, a gente pode utilizar quando você vai, por exemplo, um exemplo, né, do dia a dia, é quando você vai empurrar, por exemplo, uma moto, ou você vai empurrar um carro, ou você vai empurrar um caminhão. Né? A aceleração ela vai ser menor quanto maior for essa massa. E na academia, né, na musculação, por exemplo, quanto maior for essa massa, menor será a aceleração e vice-versa. Quanto menor for essa massa utilizada, maior será a aceleração. Tá? Então, no conceito de física, né, a força é um produto da massa vezes a aceleração. A ideia, né, da aplicação da força é gerar algum movimento, e pode surgir algumas dúvidas, por exemplo, no caso da ação isométrica, no qual a gente tem contração muscular, mas não existe, né, um movimento visível, é porque o somatório das forças, né, a força resultante, ela é zero, ou seja, as forças se anulam. Então, eu tenho a força motora, eu tenho a força peso, ou a força gravitacional, e essas forças elas se equivalem. Então, como elas estão, né, se anulando, não tem o movimento visível. Tá? Então, quando eu consigo aplicar uma força que seja maior, né, do que a massa do objeto, eu consigo, por exemplo, criar esse movimento. Tá bom? Então, força, né, para a gente reforçar, é um produto da massa vezes a aceleração. Quanto maior for essa massa, menor será essa aceleração. Quanto menor a massa, maior será essa aceleração, e a ideia da força aplicada é justamente criar um movimento.